Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Daniel? Deixa eu ler com vocês aqui, tá? Isso aqui. Olha o que diz aqui. Então disseram ao rei Daniel, um dos, o quê? Um dos exilados de Judá. Não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua fazendo o quê? Orando 3 vezes por dia. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Eu quero nesta noite conversar com vocês. E quero começar perguntando para você que está aqui. Você está bem com o seu passado? Está resolvido? O seu passado não está lhe atrapalhando no seu presente? Tem coisas que ainda não se resolveram e que porventura de alguma forma você se sente restringido em algumas situações? Saibam vocês que quando a gente não está com o passado bem resolvido, o passado realmente fica criando problema para a vida da gente, dependendo do passado, né? Tem aquela história que as pessoas falam, o teu passado te condena, né? Mas não é isso. O teu passado te ensina. Essa é a palavra correta que eu acho que a gente tem que sempre colocar nas situações diretamente ligadas ao passado, entendendo que o passado da gente, acima de tudo, nos ensina mais e não nos condena, porque tudo pode se resolver. E eu quero falar um pouquinho sobre essas questões que envolvem às vezes o passado, como às vezes as pessoas puxam isso para tentar depreciar ou para tentar travar você. Vejam bem, a Bíblia diz que um rapaz chamado Daniel foi levado cativo, exilado para as terras da Babilônia, e ele lá começou a fazer tudo certinho, e a Bíblia diz que Deus era com ele, e ele acabou prosperando muito. Ele foi prosperando, mesmo sendo um sujeito exilado, trazido da sua terra, obrigado para viver daquele lugar. Mas uma coisa é certa, quando Deus está com você, não importa qual seja a sua condição, porque Deus transforma as situações e Ele sempre faz aquilo que Ele quer, porque Ele é Deus das nossas vidas acima de tudo. E ele começou então a melhorar no lugar, começou a prosperar, e essa prosperidade estava tomando proporções que vocês não querem nem imaginar, muito grande. Algumas pessoas se incomodavam muito com aquilo. E uma das razões pelas quais algumas pessoas se incomodavam era, acima de tudo, porque ele era um estrangeiro num lugar onde quem se achava realmente com direitos de repente galgar determinadas posições que ele estava galgando, eram pessoas que viviam ali, que moravam ali, que se sentiam de alguma forma desprestigiada exatamente por ele, mas ele fazia aquilo tudo como resultado de um sujeito que fazia a coisa certa, e por ser um sujeito acima de tudo abençoado, Deus o abençoava, ele estava vivendo aquela situação de prosperidade ali naquela terra estranha. Quando foi um dia, o rei Dário chegou e disse: olha, eu vou ter que instituir aqui o pessoal que vai ser governador das nossas províncias. O Império Babilônico era, ou seja, o Império era Medo-Persa já, deixa eu ver, era poderoso, não, era babilônico ainda. Era poderoso, e para vocês terem uma ideia, eles tinham várias províncias, eles dominaram tantos lugares que eles tinham que colocar pessoas lá para representar o império, representar o rei, representar o poder, e eles separaram 120 pessoas que deveriam ser os sátrapas, que eram que nem governadores. Esses sátrapas eram déspotas, eram um pessoal que ia dominar o lugar, eles eram implacáveis e tal, e ele colocavam essas pessoas nas províncias para poder dominar esses lugares, e ele escolheu 120 pessoas para poder viajar, e para cada um ir no seu lugar, e atuarem como governador nas províncias que o rei estava mandando. Mas o rei também determinou e separou 3 presidentes. Ele escolheu do meio da multidão que ele estava mandando para poder ajudar ali no reino dele, 3 que seriam chamados de presidentes, e esses 3 governariam sobre os 120. Só que depois ele percebeu
que o Daniel, ele era bem ativo, ele não era um homem novo, ele tinha mais de 80 anos, mas ele era um sujeito extremamente capaz, um homem sábio, e a percepção do rei, quando viu isso, viu que ele poderia ser escolhido para poder realmente ter uma posição mais alta ainda, ficar abaixo do rei e praticamente comandar os dois presidentes e comandar os demais, sendo a principal autoridade no meio de tudo aquilo. Quando aquelas pessoas tomaram conhecimento disso, que de repente ele era um dos 3 presidentes, e agora ele ia ser separado para poder comandar sobre todo mundo, recebendo somente ordem do rei Dário. O pessoal, não, isso aí não dá. Não dá para aguentar, não dá para suportar esse camarada ter essa posição que ele tem, chegar na posição que está, não dá. Aí o que eles fizeram? Eles resolveram armar. Vocês sabem como é que a pessoa fica criativo para o mal, quando ele está dominado pela inveja, quando ele está dominado pelo despeito, a mente dele se torna muito ativa para tentar de alguma forma parar uma pessoa, travar uma pessoa, atrapalhar uma pessoa, dificultar uma pessoa. E eles foram e começaram a pensar, como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro eles tentaram descobrir qualquer coisa errada com Daniel. Submeteram Daniel a uma CPI para ver se tinha alguma coisa errada administrativamente falando na posição que ele estava. A Bíblia diz que não acharam nada, não conseguiram achar nada que pudesse então incriminá-lo e colocá-lo numa situação de risco para poder perder a posição que tinha. E quando eles viram que não tinha nada, eles pensaram, eu até peguei o verso, eles disseram que só tinha um jeito de pegar o Daniel. Era na religião dele, na fé dele. Se a gente tiver que arranjar uma arapuca para ele, tem que ser dentro da fé que ele tem, da crença que ele tem. É desse jeitinho. E eles foram e disseram o quê? Não é, eu acho que eu não mandei então para você o verso que diz isso. E eles, nós vamos ter que pegá-lo exatamente na sua fé. Está em Daniel capítulo 6, versículo 5. Agora é mais fácil, né? 6, 5. Eles pensaram assim, o pessoal maquinou, o pessoal que estava despeitado, para pegar ele em alguma coisa errada, tem que ser na religião dele. Tem que ser na fé que ele tem, na lei do Deus dele. Só assim a gente consegue descobrir alguma coisinha para poder complicar a vida dele, para atrapalhar a vida dele. E eles foram atrás disso, imaginaram o que é que eles podiam fazer, de que maneira eles poderiam armar exatamente para cima do Daniel, qual era a maneira que eles poderiam criar uma situação para poder complicar a vida do Daniel. E eles descobriram uma forma, arranjar uma arapuca, uma cilada para o Daniel. Meus irmãos, a Bíblia diz que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tem um salmo que diz que Deus, Ele fica muito atento para proteger os seus, que a Bíblia chama do laço do passarinheiro. O que é laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é a arapuca, aquilo que as pessoas pegam um passarinho. E eles prepararam isso para o Daniel, uma arapuca. O que eles fizeram? Eles foram com o rei Dário e disseram, rei, o senhor é muito poderoso, o senhor é muito importante. Aquela coisa, eles mexeram com o orgulho do rei, né? Foram lá e massagearam o ego dele. Olha, um camarada poderoso que deu o senhor, que toma conta desse império todo na mão, as pessoas teriam que reverenciar o senhor. Faça aí uma lei, faça um decreto, porque eles sabiam que qualquer decreto feito segundo a lei desse povo não podia voltar atrás. Eram decretos que eram feitos e não dava para recuar desses decretos. Eles foram lá e disseram, faz um decreto, que durante o espaço de 30 dias, ninguém faça pedido a nada, que todos os pedidos sejam feitos ao Senhor. E ele começou a se sentir um Deus, o rei, começou a se sentir um camarada assim, acima de tudo, e ponhando o decreto lá,
que qualquer pessoa que não obedecer esse decreto, que ele seja executado, que seja jogado na cova dos leões, por não obedecer o seu decreto. E ele, sem saber, sendo manipulado, tendo o ego massageado, o orgulho tomou conta, aquela sensação de homem poderoso foi envolvendo a vida dele. O certo é que ele topou e assinou o decreto. Quando ele assinou o decreto, o pessoal que armou a cilada, resolveram fazer o quê? Resolveram armar um flagrante. A gente vai pegar o Daniel agora, porque nós sabemos que ele não vai obedecer isso aí. Ele não vai obedecer porque ele tem o costume de orar todo dia. Ele tinha uma vida de consagração a Deus. Ele não orava porque existia um problema. Ele orava porque para ele a oração era alguma coisa que o ajudava e o fortalecia exatamente. E ele sentia a necessidade dessa busca constante. E nessa época os judeus haviam realmente estabelecido para si um hábito, o hábito de orar 3 vezes no dia. Todo judeu orava 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Eles oravam geralmente com a janela aberta para o lado de Jerusalém. E a oração, além das demais coisas que eles pediam para Deus, eles pediam para Deus também: Senhor, nos tira desse cativeiro que nós estamos aqui. Senhor, nos leva de volta para a nossa terra, nos leva de volta para a nossa casa. E a oração deles, praticamente de todos eles, era exatamente pedindo para Deus para poder voltar para casa, para poder sair da situação de cativeiro que eles estavam ali naquele lugar. Mesmo Daniel estando muito bem, mesmo Daniel sendo um homem do alto escalão do governo, mas ainda assim, ele queria, juntamente com os demais judeus, com os demais israelitas, voltar para casa. Eles oravam todo dia. E eles armaram o flagrante. Daniel estava orando, aí chegou uma equipe e pegou ele na hora que ele estava orando, né? Na hora que ele estava orando na janela, como ele costumava fazer. O pessoal veio e pegamos, prendemos. Está preso. Pegaram ele, levaram ele até a presença do rei e disseram: olha, esse aqui que veio das terras de Judá, não está nem aí para os seus decretos. Não está nem aí pelo que o Senhor realmente estabeleceu como lei. Ele olhou, quando viu que era Daniel, ele ficou triste, porque ele gostava do Daniel. O Daniel era importante para ele. Ele olhou e... Tá. Aí vejam bem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é o ponto que eu quero chegar. O que eles fizeram? Quando eles viram isso, eles foram lá com o rei e falaram: olha, rei, que foi a primeira leitura nossa, aquele exilado teu aí não está ligando para nada do que o Senhor realmente determinou. O que eles fizeram? Foram buscar o passado dele para tentar depreciá-lo e para tentar realmente colocá-lo em situação de desprezo. Vocês entenderam? O que eu quero dizer para vocês, que é muito comum essas coisas. Quando alguém quer depreciar você, que não quer deixar você ascender, que não quer deixar você realmente sair e tentar viver o novo de Deus na sua vida, é comum as pessoas chegarem e só lembrarem do seu passado. Dependendo do que você fez, o seu passado vai ser lembrado sempre. Para você poder se livrar dele, ele vai ser exatamente um atropelo e um tropeço na sua vida, porque todo mundo, quando quiser de alguma forma depreciar você, eles vão trazer o passado e colocar realmente o passado como a forma de tentar limitar você, a forma de tentar você parar. É por isso que eu comecei falando sobre o passado. Às vezes o ser humano tem pendências do passado. Tem coisas que possam ter acontecido, tem situações que a tua família nunca vai passar por cima, tem situações que sempre que as pessoas olham para você, estão falando alguma coisa referente a você, ligada a algum momento, a alguma história do passado, e você vai ver que o passado vai estar ali, quase que presente todo dia, para tentar humilhar você, dependendo da situação, para tentar travar você, para tentar parar você. E Deus se preocupa com isso. Porque Deus se preocupa. Porque Deus não quer que você seja engessado ou paralisado por causa do teu passado.
Ainda que ele realmente seja sempre trazido à tona como uma forma para te depreciar, como uma forma para tentar te limitar, como uma forma de te travar, a Bíblia diz que Deus tem a intenção de fazer com que você não viva preso no passado, mas que você de alguma forma possa despontar para frente, não se permitindo ficar humilhado ou ficar simplesmente depreciado por conta de situações que se passarem em sua vida, que possam ser depreciativas e que de repente ficam ali sempre limitando você na sua cabeça. Eles chegaram e usaram exatamente o termo, esse exilado. Não tiveram nenhum tipo de respeito por aquilo que ele era. Ele foi um exilado, mas agora ele estava ali e tinha posições altas, mas os invejosos não queriam saber. O que queriam era somente depreciá-lo, colocá-lo em uma situação constrangedora diante do rei. Isso sempre se repete no meio dos seres humanos. Vamos ler algumas coisinhas que diz a palavra de Deus com respeito à forma de você lidar com o seu passado. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa, diz Tiago 3,16. A inveja é uma coisa tão maligna, tão diabólica, que onde ela está presente, ela sempre causa o mal, ela sempre causa o caos. Inveja é uma coisa do diabo. Uma pessoa invejosa, às vezes, ele nem se percebe que ele se torna um perseguidor, que ele se torna um tropeço para a vida da pessoa de quem ele tem inveja, exatamente por conta dessas questões das quais ele tenta travar o outro. Mas eu coloquei mais alguns versos aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Digam comigo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem falou isso aqui foi quem? Foi o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele tinha um passado. Qual era o passado dele? De perseguidor. Ele perseguiu a igreja. E as pessoas o tempo todo falavam: mas esse aí não é o perseguidor, esse camarada fez isso, esse camarada fez aquilo. Para ele poder ser aceito pelas pessoas na comunidade cristã, foi a maior dificuldade, porque os judeus traziam à tona esse passado dele, e isso travava ele, isso gerava dificuldade, porque sempre era jogado na cara dele exatamente aquilo que ele tinha sido. E ele dizia o seguinte, falava isso: queria se esquecer das coisas que ficaram para trás. Diga glória a Deus. Tem hora que você tem que esquecer o que aconteceu. Esqueça, deixa, fique para trás. Não se intimide, não se envergonhe, não se constranja, mas viva o novo de Deus na sua própria vida. O passado serviu para te dar lição, para te dar experiência, mas o novo de Deus vai fazer com que você possa dar um testemunho forte de que você está submetido a um Deus que tem poder transformador, um Deus que muda a nossa história e que muda a nossa vida. Por isso ele é chamado de Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu acho que tem mais um verso, não tem? Isso aqui é Deus falando como é que ele fazia com o povo dele. Isaías: quando você atravessar as águas profundas, estarei do seu lado, e você não se afogará. Quando você passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão. Deus falava assim, quando trouxe o povo lá, que tinha uma história de passado triste, que estava olhando para uma terra prometida. Deus estava dizendo que Deus ia com eles ali, que tudo ia dar certo, porque Deus ia criar possibilidades deles viverem uma nova realidade de vida, saindo da situação de escravos do Egito, onde eles estavam. Amém? Deus tem coisas novas sempre para a vida da gente. Tem mais um verso? Tem mais um, olha só. Esqueçam o que se foi, não viva no passado. Isso está em Isaías 43:18, tá? O texto que Deus fala é interessante, né? Para a gente não se limitar no passado e não ficar preso no passado, porque Deus sempre tem coisas novas. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: Deus sempre tem coisas novas para a minha vida, e Ele tem. Amém? E eles chegaram lá, foram lá, depreciaram o Daniel. Sabe aquele exilado? Está nem aí. Aí levaram preso o Daniel, o rei chegou e disse: poxa,
Eu preciso tanto desse rapaz aí, mas eu não posso voltar atrás. Leia, eu assinei o decreto. O que eu posso fazer agora? Eu não posso voltar atrás. E ele simplesmente teve que ser levado para ser jogado na cova dos leões. Amém? E sabe o que diz a Bíblia? Que chegou lá na porta, na boca da caverna, tinha um monte de leão faminto lá. Eles jogavam pessoas lá para serem devoradas. Ele olhou para o Daniel e disse: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves, Ele pode ser capaz de te livrar da boca desses leões? Olha como ele tinha consciência e sabia que o Daniel era um camarada que servia a Deus de verdade mesmo. Ele disse: olha, rei, se ele fizer isso, tudo bem, senão eu sei que eu não cometi erro nenhum. Não havia intenção de desobedecer, só porque para o Daniel a prioridade era Deus. Ele pegou, foi jogar o Daniel lá na cova. Nesse dia a Bíblia diz que o rei Dário não conseguiu comer, nesse dia não teve nem festinha para ele, porque toda noite antes de dormir, o rei tinha uma festinha das dançarinas, aquela coisa toda. Nesse dia ele não quis nada disso, ele foi dormir inquieto, por perder o Daniel na concepção dele. Ele não conseguiu dormir direito. Quando amanheceu o dia, diz a Bíblia que ele correu, foi lá na cova, mandou abrir a cova. Quando abriu a cova, ele gritou da boca da cova: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serve foi capaz de te livrar da boca desses leões? Ele gritou da boca da cova. Quando ele ouviu, uma voz veio lá de dentro dizendo assim: ó rei, vive para sempre. Saiba que o Senhor mandou os seus anjos para tapar a boca dos leões. E ele estava lá, os leões não tocaram nele. A Bíblia diz que o rei mandou tirar ele. Ele saiu. Quando ele saiu, ele simplesmente estava normal. Ele ficou tão impressionado com aquilo, o rei, porque o rei acreditava em outros deuses. E ele percebeu que ele tinha caído no Arapuca, que os caras fizeram aquilo para tentar prejudicar e para poder criar uma situação. Ele percebeu. Ele disse: pois é, agora quem vai para essa cova dos leões são essas pessoas que armaram, que fizeram essa safadeza para poder prejudicar uma pessoa. E a Bíblia diz que nem bem os caras eram jogados lá, os leões vinham furiosos, estraçalhavam o pessoal lá, na maior fúria. E naquele dia então, o rei ficou sabendo que não existe um Deus igual o Deus que nós estamos adorando aqui nesta noite. Ele é o Deus verdadeiro, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Ele pegou, foi e disse: olha, como não há um Deus igual a esse, um Deus que livra, um Deus que guarda o seu servo, um Deus que abençoa, agora eu faço um novo decreto, reconhecendo o poder e a autoridade desse Deus. Eu faço um novo decreto. Ele pegou, fez um decreto, o decreto que está no capítulo 6, do verso 25, que nós vamos ler agora para vocês verem. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, dizendo: paz vos seja multiplicada. Olha o que ele falou: faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Eu acho que tem o verso seguinte ainda, eu acho que dá completa, né? Ou é até aí? Ele livra, olha só o que é que esse Deus faz. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra.
Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Diga glória a Deus. O rei chegou e simplesmente reconheceu que esse Deus é um Deus que honra os servos e honra a parceria. Diga glória a Deus. O que a gente aprende com essas passagens bíblicas que estão aqui? Você vê passagens que você realmente encontra, que foi permitida que elas continuassem ali para nós lermos ao longo das gerações. Primeira coisa que você aprende é que nenhuma obra de inveja vai conseguir te destruir se você estiver com Deus. Para você não ter medo, para você não ficar assustado, para você não achar que de alguma forma você vai ser atingido, porque o fato de você realmente estar com Deus, todas as tentativas para tentar paralisar você por sentimento de inveja ou de despeito, ou seja, até mesmo criando situações para tentar fazer com que você seja depreciado, todas essas situações, elas não prevalecem. Por quê? Porque Deus é a nossa proteção, é a nossa sustentação, e disse o próprio rei que ele livra os seus servos. Diga glória a Deus. Não fique com medo nunca, se você tem Deus na sua vida, porque talvez se deparar com situações desse tipo, todos nós podemos nos depararmos com situações de antipatia por parte de pessoas, por coisas que você nem sabe, porque de repente você se torna antipático às pessoas, você não tem nem explicação, mas tem pessoas que parece que têm facilidade para serem antipatizadas, para serem perseguidas, para procurarem ser travadas. E se porventura a Bíblia está deixando claro nessa passagem, que se isto acontecer para você nem se preocupar, para você não ter nenhum tipo de insegurança, porque se você é de Deus, todas as tentativas serão frustradas. Por quê? Porque a Bíblia está declarando aí que o nosso Deus nos livra do mal. Diga glória a Deus. Então, nesta tarde que nós estamos aqui reunidos, que Deus possa te abençoar, que você possa se despojar de qualquer constrangimento ou preocupação, ou algum tipo de limitação emocional que o teu passado possa estar te causando, que você possa se despojar de tudo isso e acreditar acima de tudo que além de você ter a proteção desse Deus, você tem a promessa desse Deus de viver o novo que Ele nos proporciona. E esse novo já começa pelo envolvimento com Ele, que nos dá a garantia de salvação, que faz com que você seja uma pessoa salva em Cristo Jesus. O fato de você ter reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador proporciona para você a maior bênção que o ser humano pode receber, que é a salvação, a vida eterna prometida e trabalhada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você se sente dentro dessa condição, não tenha medo de nada, porque o Deus que te salvou é o mesmo Deus que te protege e que te livra. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Vamos ficar de pé nos nossos lugares. Louvado seja Deus.